Senhoras e senhores, ainda bom dia. Quero mandar um grande abraço aqui para algumas pessoas que tive a oportunidade de encontrar. E é muito bacana para a gente, viu, Fernando? Quando a gente encontra uma pessoa e ela reconhece a gente pelas imagens da TV, pelas falas, pelo nosso trabalho aqui. E eu tive essa semana passada a satisfação de conhecer a dona Laine, que mora ali na Rua Esperança. Então, dona Laine, quero mandar um grande abraço para a senhora, né? Agradecer a atenção da senhora com os nossos trabalhos. A senhora é um exemplo, né? De cidadania, de cidadão, que acompanha os trabalhos da política da sua cidade para poder ficar inteirado e saber exatamente como estão andando as coisas na nossa cidade. E eu não posso perder a oportunidade também de mandar um abraço para o seu Vismar, lá do Parque Santo Antônio, o senhor Nadir Cândia, né, um grande amigo nosso, acompanha o nosso mandato, e o senhor Francisco, um grande amigo nosso, que já foi homenageado por nós aqui, tem um comércio ali na Avenida Amazonas. Grande abraço a todos vocês e obrigado pela audiência. Olha, nós aqui temos uma passagem, às vezes, que pode ser marcada de diversas formas, né? Podemos ser marcados por ser um vereador passivo, por um vereador ativo, por um vereador governista, por um vereador oposicionista. Cada um tem uma característica. Eu tenho procurado me pautar aqui, ainda que sendo vereador de oposição, por ter coerência nas minhas decisões e não passar uma imagem para a sociedade de que ser oposição é você ser contra. Muitas vezes, a oposição ela acaba sendo um filtro muito importante para os governos. E tem governos que se atentam a isso, e outros não. Quando a gente aponta alguma coisa, quando a gente faz uma crítica ou levanta uma questão dentro de um projeto, a intenção é fazer com que esse projeto saia o mais redondo, o mais perfeito possível e que, de fato, ele reflita aquilo que a sociedade quer, aquilo que a sociedade precisa. Eu lembro que no primeiro ano nosso aqui, desse mandato, eu fiz um apontamento que as mudanças que estavam sendo feitas para a compra do uniforme escolar possivelmente trariam problemas no processo licitatório. E isso aconteceu, demorou mais de 1 ano e meio para que esses uniformes fossem entregues para a população, para os alunos, filhos da nossa população. Não é que eu quis ser contra, é um pouco da experiência que a gente tem, que a gente passa. Nós dissemos também, num determinado momento, quando nós votamos aqui, projeto da reforma administrativa. Naquela ocasião, eu disse o seguinte: é importante que o prefeito tenha assessoria, assessoramento, tenha um staff, que são para nós conhecidos, né, na cidade como funcionários comissionados. São aquelas pessoas que vão ajudar o prefeito a fazer a administração da cidade. Não tem como o prefeito fazer isso sozinho. É importante que isso seja feito. Só que na construção da lei que permitiria que fossem contratados esses funcionários, nós levantamos aqui no debate que algumas descrições não estavam bem feitas, estavam muito vagas e que certamente trariam problemas no futuro. As pessoas talvez naquele momento achassem que eu era contra. Algumas eu votei a favor e outras eu votei contra. E o que acontece? Acontece que isso de fato se realizou. Não que eu seja dono da verdade, não que eu seja um profeta. Mas, como eu disse, um pouco da experiência da gente tem que servir para alguma coisa. E o intuito da gente é ajudar a cidade. Pode até acontecer que agora o prefeito tenha que demitir aí mais de 100 pessoas do governo. Pode até ser que sim, pode ser que não. Tem um prazo aí de 4 meses, eu sei que ele vai recorrer dessa decisão, mas esse problema poderia ser evitado. Como não nos ouviram, preferiram tocar para frente. E para provar que eu não estou mentindo no que eu estou falando, eu queria que colocasse um slide de uma manchete do jornal local. Está ali, ó. Não é o vereador Arildo que está falando, não. É um jornal local. Tribunal de Justiça manda cortar 134 cargos comissionados. Agora, eu pediria à técnica que colocasse o vídeo da época em que nós fizemos a votação do projeto. Quero iniciar minha fala voltando
algumas questões da sessão passada. Inclusive, quero agradecer aí algumas pessoas que se manifestaram com relação à minha posição, aos projetos apresentados aqui pelo prefeito Isaías na criação dos cargos na área da educação, na área da infraestrutura e a criação da nova Secretaria de Mobilidade Urbana. As pessoas compreenderam que o meu posicionamento naquele instante, ele não tinha o objetivo, logicamente, de impedir a construção dessa nova estrutura, até porque, como eu disse, é necessário que o prefeito tenha uma estrutura de apoio para que ele possa governar a cidade. Os meus questionamentos, na verdade, só foram em função de incompatibilidades que eu observei de cargos que exigiam uma escolaridade maior para salários menores e o contrário também. Então, eu acho que esse projeto, de fato, ele está equivocado, pode vir a dar problema com o tempo, mas, enfim, foi aprovado por essa casa e a gente tem que respeitar. A outra questão que eu coloco é que talvez perdemos a oportunidade de fato, fazermos uma reforma que pudesse garantir para os próximos governos a construção de pessoas, a colocação de pessoas que realmente tivessem qualificação para poder ajudar a administrar a cidade. E o que se percebeu foi que alguns cargos foram criados para algumas pessoas que já estavam pré-determinadas para ocuparem, ou seja, eu criei um cargo para aquela pessoa, e eu acho que aí está equivocado. Acho que eu falei, não adianta a gente querer voltar no passado e dizer que estava errado, nós tivemos a oportunidade de consertar, por isso eu pedi, naquela oportunidade, a prorrogação. Bom, vocês observem que tudo aquilo que eu falei está acontecendo, Fernando. Então, quando a gente fala como oposição, não é como crítica, não é para desconstruir. Às vezes é para ajudar. E é natural, eu já fui vereador do governo também, já cometi equívocos. Viu, Abner? Eu vi que você ficou um pouco chateado, e sabe o respeito que eu tenho por você, quando você falou da gente não votar o projeto. Mas eu prefiro, às vezes, adiar um projeto para não acontecer isso. Olha aí, pode dar um grande problema para a prefeitura. São mais de 100 pessoas que poderão deixar o governo, e como é que o prefeito vai continuar fazendo o trabalho dele? Então, a nossa função é alertar, é mostrar. E hoje, naquele projeto lá, eu entendo que tem muitos equívocos, ainda que a intenção seja boa, mas eu acho que vai trazer mais problemas do que soluções para o nosso munícipe, que já vive reclamando e muito da falta de limpeza aqui na nossa cidade. Eu acho que eu falei, a iniciativa é louvável, mas a gente precisa encontrar um mecanismo correto, primeiro, para não criar injustiça. Porque eu vou pegar um detalhe aqui, Fernando. Imagina você tendo um terreno perto do meu terreno. Os dois estão sujos. O fiscal passa lá e fala assim, você tem que limpar o seu terreno. Você tem 15 dias para limpar o seu terreno. E fala para mim a mesma coisa. Aí você vai, rapidamente, limpa, certo? E fica tranquilo. Eu não limpo. E aí eu sou multado. E passa meses, passa ano, terreno sujo, vizinho reclamando, você conservando o seu terreninho limpo, e para isso você gasta, e eu, na boa, deixa o terreno sujo aí. Depois de um ano, vem uma lei e fala assim, não, se você for lá agora e limpar, você não precisa pagar a multa. Aí você fala, puxa vida, antes eu tivesse deixado o meu sujo, que eu ia me beneficiar disso. Mas não é só essa questão. A lei, do jeito que está, e o Luiz Flávio me orientou bem, o fiscal passa lá, para você que está certinho, e se o terreno estiver sujo, você tem 15 dias para limpar. Mas o cara que já faz mais de ano que não limpa, ele vai ter 2 meses. Ele ainda vai ter mais um mês, além do mês de adesão, mais um mês para limpar. Olha para você ver como é que é incoerente. A gente não pode ter esse olhar, porque eu estou beneficiando o infrator. E aí, gente, o que acontece? Nós estamos numa celeuma aí, mas eu acho que às vezes as pessoas querem fazer tanto e se esquecem do mecanismo, que acaba atropelando as coisas. Nós estamos incentivando, Fernando, aquele cara que não se preocupa com as coisas, que deixa largado, porque ele pensa assim, uma hora vai entrar um prefeito aí, vai dar anistia e eu me livro disso tudo. A anistia ela é importante em algumas situações. Nós já votamos aqui alguns projetos
de fato, por exemplo, questão de IPTU, questão de impostos, que às vezes o cara não consegue pagar. Agora, se o cara não consegue fazer a manutenção de um terreno dele, eu penso o seguinte, é igual um carro. Se você tem um carro, não consegue pagar o licenciamento, não consegue pagar o IPVA, o que acontece se a polícia parar você? Vai apreender. Então, minha gente, nós temos que ir na linha de exigir que se cumpra o que está na lei. O Luiz Flávio falou, se a prefeitura quiser entrar também, aí ele é advogado, ele me instruiu bem, né, Luiz Flávio? A prefeitura pode sim apertar, né, através da justiça, para que ele cumpra aquilo que está na lei, porque ele está causando um mal para a sociedade. Mas a gente vai para o caminho mais fácil e mais simpático. Eu vou anistiar. Só que nessa de querer anistiar aquele que de fato, às vezes é prejudicado, eu acabo favorecendo aquele que tem mais. E aí a gente fala, né? A gente fala em justiça social, mas na hora de fazer justiça social com o pequeno, a gente não pensa assim. Mas quando o grande está precisando, a gente rapidinho cria uma lei. Eu não estou dizendo aqui que foi com má intenção, como eu disse, eu respeito muito o prefeito, acredito que ele tenha meio que entrado nessa aí de fazer esse assunto para poder talvez dar um ar para a cidade, mas não é dessa forma. Eu acho que a gente precisa discutir melhor essa lei, porque senão daqui a um tempo, o cara vai lá, limpa, se isenta da coisa, passa 6 meses, Fernando, o terreno dele está sujo de novo. Aí o fiscal vai lá, multa ele, o que ele fala? Não, daqui 2 anos vem outra lei aí e eu estou livre de novo. Nós não podemos incentivar esse tipo de prática, tá certo? Então eu quero agradecer a atenção de todos, o pessoal que pediu aí o adiamento, para que a gente possa de fato fazer uma lei boa, para que a gente não prejudique aqueles que andam corretos nesse caminho. Por último, meus contatos. Está aí o nosso gabinete 3, nosso telefone é 3955-2205, tem a nossa fanpage, tem o nosso Facebook. Agradeço aí a todos que têm colaborado com críticas, com sugestões aos nossos trabalhos aqui. Grande abraço a todos e até a próxima quarta-feira.